Um pouso de emergência e não uma queda. Assim, autoridades americanas classificaram o acidente com o Airbus em Nova York. O avião se chocou contra as águas geladas do rio Hudson, provavelmente depois de bater numa revoada de pássaros. 155 pessoas estavam a bordo e todas foram resgatadas e passam bem. Na chegada ao pier, alívio e o recado para a família de que estava bem. Muito assustados, um a um, os passageiros desembarcavam e imediatamente recebiam atendimento médico. Enquanto isso, homens da Guarda Costeira e do Corpo de Bombeiros corriam contra o tempo. Temiam que o avião afundasse nas águas geladas antes do resgate de todas as vítimas. As últimas só foram retiradas do rio à noite. Esta foto, feita logo após a queda do Airbus, impressiona. Ilhados, os passageiros esperam o resgate em cima das asas do avião. A equipe de reportagem da Rede Record chegou à margem do rio minutos depois do acidente. Quarteirões inteiros foram isolados e dezenas de ambulâncias e carros de bombeiros foram para o local. Ainda sem saber direito o que havia acontecido, dezenas de curiosos correram para a beira do Hudson. Esta estudante presenciou a queda do avião na água. Disse que num primeiro momento achou que fosse um filme, mas que depois ficou muito assustada. O Airbus A320 da companhia aérea US Airways partiu do aeroporto de LaGuardia, em Nova York, com destino a Charlotte, na Carolina do Norte. Por volta de 13h40 da tarde, logo após a decolagem, o piloto teve que fazer um pouso de emergência no rio Hudson, entre os estados de Nova York e Nova Jersey. 5 tripulantes e 150 passageiros estavam a bordo. Jeff era um deles. Saiu ileso do acidente, mas ainda tenta se recuperar do susto. Ele conta que viu o momento em que começou a sair fogo da turbina esquerda do avião e que sentiu um cheiro forte de gasolina. Disse também que em seguida veio um aviso do piloto pelo alto-falante. Preparem-se para um forte impacto. Jeff conta que algumas pessoas ficaram feridas com o choque do Airbus com a água e que muitas entraram em pânico, mas logo se acalmaram. Segundo ele, o piloto merece os parabéns, porque fez um ótimo trabalho. As 155 pessoas que estavam a bordo do avião foram resgatadas por homens da Guarda Costeira e do Corpo de Bombeiros. Como faz muito frio aqui em Nova York, na hora do acidente a temperatura da água estava bastante baixa, alguns passageiros tiveram hipotermia. Eles foram levados para o hospital, mas passam bem. Oficiais da Força Aérea Americana confirmam que a principal suspeita é de que o avião tenha enfrentado problemas mecânicos depois de bater contra uma revoada de gansos. Esse teria sido o primeiro relato do piloto Chelsea Sullenberger, que tem 29 anos de profissão. Mas, segundo o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, ainda é cedo para especular sobre as causas do acidente. O avião foi rebocado e vai ser analisado pela perícia. O presidente George Bush elogiou o talento e o heroísmo do piloto e da tripulação. E também a solidariedade das equipes de emergência que conseguiram resgatar os passageiros das águas geladas do rio. De Nova York, Thaís Furlan, para o Fala Brasil. Não, quem acompanhou essas imagens ontem, inclusive ao vivo aqui pela Rede Record, ficou chocado, né? Ainda mais em Nova York, de novo, até a gente entender o que estava acontecendo, porque é surreal. As pessoas, como estavam em cima da asa do avião, parecia que elas estavam sobre o rio, de pé, sobre a água. Incrível. E esse piloto ganhou a vida agora, né? Literalmente. Ele foi o último a sair da aeronave, checou se ninguém mais estava lá e está sendo considerado um herói pela maestria dele nesse pouso aí, que costuma ser muito difícil pousar na água. Olha, vamos conversar agora ao vivo com o nosso correspondente em Nova York, Celso Zoccatelli. Bom dia, Celso. Sorte ou perícia? E agora? Nós vamos ficar com qual dessas duas sugestões, né? Marcos, é difícil dizer. Bom dia para vocês aí no Brasil. Faz frio aqui em Nova York.
5h30 da manhã. Eu dei uma corrida nesse momento aqui, 5h15 da manhã. Eu fui até o local onde o avião está. 2 guindastes já foram montados aqui ao lado da aeronave para a retirada da água. Olha, essa sua pergunta é muito boa, viu, Marcos? O que se fala muito aqui são frases realmente de cinema, que estamos acostumados a ouvir no cinema. Herói, milagre, é muito difícil a gente acreditar. Marcos, eu posso dar um depoimento pessoal. Eu estava pousando em Nova York, voltando de São Paulo, desci do avião e fiquei sabendo pela nossa equipe, recebi o telefonema, de que um avião havia caído nas proximidades aqui de Nova York, aqui no Hudson River ou no Rio Hudson. Logo depois, quando eu saí do aeroporto, passando na fila da imigração, 40 e poucos minutos depois, eu tive a informação de que todas as pessoas tinham sobrevivido. Eu fiquei impressionado, eu fiquei chocado, todas as pessoas felizes. E essa é a reação nesse momento. Deixa eu contar como está o cenário exatamente agora. Muitas equipes de imprensa, eu estou aqui no Battery Park, eu moro aqui no Battery Park, no sul da ilha, e o avião foi rebocado aqui para a frente do condomínio onde eu moro. As primeiras imagens que vocês viram ali, cinegrafista amador, na verdade o cinegrafista amador era eu, fazendo algumas imagens do avião que foi rebocado. Aqui será feita a perícia, uma espécie de QG foi montado, inclusive, aqui no térreo do condomínio onde eu moro. Há muitas equipes da polícia, peritos dos técnicos de aviação dos Estados Unidos, fazendo justamente as análises das partes do avião para identificar o que foi a causa. Como a gente acompanhou na reportagem, como a gente acompanhou o dia inteiro, a probabilidade de um choque com uma revoada de pássaros, com um bando de pássaros, é o mais provável, mas, enfim, a gente precisa aguardar as investigações para ter certeza do que aconteceu. O fato é que foi realmente impressionante, alguns atendimentos foram feitos nos hospitais, mas ninguém teve ferimentos. Há informações de que um comissário de bordo teria quebrado uma perna, mas os casos realmente tratados nos hospitais são os de hipotermia, porque faz muito frio. Nova York foi um dos mais frios deste inverno. Neste momento por aqui, 13 graus negativos. De Nova York, Celso Zucatelli, ao vivo, para o Fala Brasil. O piloto Jeslie Sonnenberg, aí está a imagem dele, considerado, portanto, o novo herói americano. Eu comentei aqui que o pouso na água é muito difícil, diz que geralmente o que acontece é que a asa, ela quebra quando pousa na água, assim, até pelo impacto fortíssimo. E o que aconteceria? A água entraria no avião e, obviamente, o resgate dessas pessoas, a saída delas, inclusive, da aeronave, seria muito mais difícil. Parece que ele era piloto, inclusive, né, da Força Aérea Americana, de caças americanos. Está aí, então. O que favoreceu o resgate dessa gente toda, 155 passageiros e tripulantes, foi o fato do avião não ter afundado, né? Porque num afundamento rápido, por exemplo, e o rio gelado, né? Temperatura com o Celso menos falou, 13 graus, E realmente as pessoas que tiveram ferimentos, quer dizer, ferimentos não houve. Pessoas tiveram sim hipotermia. Justamente, como você disse, por o avião ter ficado boiando tanto tempo, os últimos resgates aí acontecendo à noite. Aquelas primeiras imagens que a gente vê ainda é dia, ainda tá claro, né? Muito impressionante. Que bom que é uma história aí que todo mundo comemora hoje. Zucatelli, a informação é de que a revoada seria de gansos, né? É um pássaro realmente grande, não é? Um ganso não é muito pequeno, né? E teria que ser uma revoada. Você acha que há informação de que um ganso, uma ave só, seria capaz de provocar toda essa tragédia? Essa aeronave, Marcos, o A320, tem condições de voar apenas com um dos motores. Por isso, o que se fala, e essa informação foi passada por um dos pilotos ou pelo copiloto para um dos técnicos do controlador, para um dos controladores de voo, de que ele teria sofrido um double strike, 2 motores teriam parado. Portanto, realmente, a probabilidade de mais de uma entrada nos motores é muito grande e é cogitada nesse momento. Olha, a Luciana falava sobre a perícia do piloto, Marcos. Isso é o que mais chama atenção nesse momento. Inclusive, esse piloto tem uma empresa de segurança, de treinamento. Ele é um especialista em segurança de voo. E, na prática, deu uma aula de segurança para todo mundo, viu, Marcos e Luciana? Inclusive, ele também é um estudioso de psicologia. E, segundo os passageiros, ele passou muita tranquilidade para as pessoas, avisando antes, falou, olha, segurem-se, porque a gente vai pousar no Rio, eu não tenho como voltar para o aeroporto, então todo mundo se segura. E diz que foi um silêncio no avião, imagina a situação, e acabou como acabou. Bem,
Em janeiro de 1982, 26 anos atrás, os passageiros não tiveram tanta sorte. Aconteceu em Washington, o rio Potomac, o piloto não conseguiu pousar. Na verdade, ele bateu na ponte, caiu no rio, matando 4 pessoas que passavam pela ponte e morreram mais 74 pessoas a bordo. Se fosse em São Paulo, será que dava para pousar no Tietê? Acho que não.